Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 10 de março de 2022. E Deus criou a literatura, o grande romance da Bíblia, parte 1. Ricardo de Queiroz reveu para o jornal El País dia 2011. Os autores, ou melhor, compiladores, que deram forma ao livro do Gênesis há 2700 anos não se empenharam muito em ocultar as contradições, que saltam aos olhos de um leitor atento desde o começo. Dois relatos consecutivos da criação se sucedem um após o outro. No primeiro, Elohim vai dando forma ao universo ao longo de uma semana e, por fim, no sexto dia criou o ser humano à imagem de Elohim, criou macho e fêmea. Imediatamente depois, no segundo capítulo, a divindade passa a se chamar Javé Elohim, modela o homem com o barro da terra, o leva a um jardim, depois faz brotar as árvores e cria os animais do campo, mas depois vê como o homem está sozinho e tira dele uma costela para que a mulher apareça. Outra passagem, somente algumas páginas depois, é muito mais desconcertante. Quando os humanos se multiplicaram e tiveram filhas, os filhos de Elohim viram que eram bonitas e tomaram algumas delas como esposas. Depois disso, os filhos de Elohim se juntaram com as filhas dos humanos e com elas fizeram filhos. Esses filhos são os heróis. Heróis que, se diz, conviveram com gigantes. É possível ler o Gênesis como uma obra literária, como outros grandes livros míticos da antiguidade, do mesmo modo que a Odisseia de Homero e a Epopeia de Gilgamesh, despojado dos dogmas construídos a partir dele por judeus, cristãos e muçulmanos. Essa é a proposta dos editores de El Libro del Gênesis Liberado, o livro do Gênesis Liberado, ainda inédito em português, da coleção Clássicos Liberados da Black Books. O tomo incluiu uma nova tradução, notas que levam a sua marca cultural e uma série de textos de diversos pensadores de Stephen Hawking a Kierkegaard, passando por Sara Mesa e Vinícius de Moraes que trazem um olhar diferente. Com o objetivo, laico, de que seja lido como um romance. Com toda a sua potência avassaladora, sua intensidade brutal, a construção de personagens, um estilo impactante e seco, que deixa os sentimentos de lado, que não dá muitos detalhes e que deixa margem à imaginação, nas palavras do editor da obra, Paul Ferrandis. Esta versão inclui breves notas que dão um respiro na leitura, mas o objetivo não é proporcionar contexto histórico, muito menos teológico, e sim interpelar ao prazer estético. Os editores também não querem chamar a atenção sobre as muitas peças do relato que não encaixam, incoerências que vão além das duas versões da criação. Caim, filho de Adão e Eva que matou seu irmão Abel, é desterrado, se casa e funda uma cidade. Quando Noé embarca em sua arca, Elohim diz a ele para pegar um casal de cada espécie, mas Javé diz em outro momento que a vida dos humanos não passará dos 120 anos. Isso tem base científica, mas os personagens do Gênesis continuam vivendo e tendo filhos, muitíssimo mais. Noé tem 600 anos quando constrói a arca. Era uma tentação abordar essas contradições de maneira jocosa. Mas isso não faria a justiça com um texto que surpreende e fascina, diz Ferrandis. Javier Alonso, filólogo especializado em línguas semíticas, traduziu do hebraico antigo o primeiro livro da Bíblia hebraica Stuttgartensia, baseada, por sua vez, no chamado Códice de Leningrado, do ano 1008. A descoberta dos manuscritos do Mar Morto confirmou o acerto das reconstruções feitas nos 2 últimos séculos. Essa é a primeira tradução ao espanhol que não teve, em nenhum momento do processo, a intervenção de qualquer entidade religiosa, se orgulha. Não há nenhuma tentativa, fica claro, de pregar uma fé. A tradução evita a palavra Deus, mantendo original os diversos nomes que se dá à divindade.
Ou talvez seja melhor dizer divindades. Javé é um Deus humanizado e próximo, que caminha entre os humanos e os chama se não os vê, que foge, que fecha a porta da arca de Noé com suas mãos, que se arrepende de suas decisões e é capaz de se mostrar colérico. Elohim é um Deus mais misterioso e distante, que se manifesta em sonhos e através de uma voz interior, com exceção do estranho episódio em que luta fisicamente com Jacó até o amanhecer e não consegue vencê-lo. Além disso, são utilizadas as denominações El Elyon, o Altíssimo, e El Shaddai, de origem menos clara e que, segundo Javier Alonso, provavelmente se refere ao Deus da tempestade e da montanha. Porque os deuses se manifestavam na montanha quando cada povo adorava o seu. No Gênesis ocorreu uma tentativa de unificar diversas visões de um mesmo Deus, mas nem todos entendem assim. Em um dos textos que completam a edição, o filósofo Arthur Toby, 1917-1981, nega que Javé e Elohim fossem a mesma divindade. O que nos é contado é uma história de ações entrecruzadas, de réplicas e contra-réplicas, escreveu. Um exemplo, é Elohim quem ordena a Abraão que ofereça a ele seu filho Isaque em sacrifício. Javé provavelmente acha uma barbaridade, porque manda seu anjo deter Abraão, que já está com a faca na mão. Outro, é Javé quem fecha a porta da arca de Noé, mas é Elohim que precisa deter a chuva. Somente após seus confrontos com Jacó, defende Dobe, Elohim e Javé desaparecem definitivamente e a humanidade começa sua longa e solitária marcha. Alguns especialistas afirmam que os que reuniram antigas tradições de Israel e Judá no Gênesis, por volta do ano 700 a.C., partindo de livros anteriores que não se conservaram, as fontes J ou javista, ou eloísta e P ou sacerdotal, não pretendiam de modo nenhum que fossem entendidas literalmente, e sim dar um sentido transcendente, místico, espiritual ao povo judeu. A especialista em religiões Karen Armstrong, Prêmio Princesa de Asturias de Ciências Sociais 2017, explica em seu livro É o Arte Perdido de las Escrituras, a arte perdida das Escrituras, que o que se praticava em Canaã não era o monoteísmo, e sim a monolatria, cada povo adorava seu Deus protetor. Antes de ser monoteístas, afirma, os israelitas consideravam Javé como um dos filhos e poderes sagrados de El, o Deus Supremo de Canaã, e membro da Assembleia Divina de El, onde estavam os deuses de todas as nações. Elohim é o plural de El, mas no Gênesis seu nome é empregado no singular. Há passagens bíblicas, além do Gênesis, que reforçam essa visão. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec questiona sobre o povoamento da Terra e Adão, nas questões 50. A espécie humana começou por um só homem, não, aquele que chamais Adão não foi o primeiro nem único a povoar a Terra. 51. Podemos saber em que época viveu Adão, mais ou menos naquela que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes do Cristo. Comentário de Allan Kardec: o homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram, em alguma região, a um dos grandes cataclismos que em diversas épocas modificaram a superfície do globo, e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje povoam. As leis da natureza contradizem a opinião de que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes do Cristo, se tivessem realizado em alguns séculos como o teria de ser, se o homem não tivesse aparecido senão depois da época abalada para a existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem as variedades de raças humanas na Terra, do clima da vida e dos hábitos? Dá-se o mesmo que se dana com duas crianças da mesma mãe, que, educadas uma longe da outra e de maneira diferente, não se assemelhassem em nada quanto à moral. 53. O homem apareceu em muitos pontos do globo, sim, em diversas épocas,
E essa é uma das causas da diversidade das raças. Depois, o homem se dispersou pelos diferentes climas, e aliando-se os de uma raça aos de outras, formaram-se novos tipos. 53. Essas diferenças representam espécies distintas? Certamente não. Pois todos pertencem à mesma família. As variedades do mesmo fruto acaso não pertencem à mesma espécie? 54. Se a espécie humana não procede de um só tronco, não devem os homens deixar de considerar-se irmãos. Todos os homens são irmãos em Deus porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo alvo. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. Esta foi a crônica do amanhecer de 10 de março de 2022. Por Feijão Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.